Na semana passada, nós trouxemos aqui, na RIC Record, um assunto que já veio aí, é claro, desde os 15 dias já vem sendo comentado, que foi uma demolição realizada em uma residência da rua Herman Kratz, no bairro Velha Grande, de uma senhora que, segundo a prefeitura, realizava uma construção irregular no seu terreno. Por isso, recebeu a notificação de embargo da obra e a notificação, na mesma hora também, de demolição da sua residência em construção na rua Herman Kratz, em Blumenau, repito, bairro Velha Grande. E está conosco doutor Gustavo Machado, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Doutor Gustavo é advogado, dona Doraci Pereira, que é a proprietária desta casa, que foi exatamente notificada e demolida, inclusive com imagem, por gentileza, na tela da RIC Record, na região da Velha Grande. Houve a reclamação, a prefeitura diz que está certa, ela está errada, a construção é irregular, ela não tinha autorização para fazer esta construção, por isso houve esta atitude por parte da prefeitura, a notificação de embargo e demolição. Na terça, 3 dias depois, a demolição, que você acompanha as imagens na tela do Jornal Meio Dia. Doutor Gustavo, queria que o senhor falasse exatamente sobre essa situação da sua cliente nesse assunto. Só quero lembrar que o doutor Gustavo viria já na sexta-feira passada. Porém, em função dos desastres ocasionados pelas chuvas, ficamos aí com a entrevista para essa terça-feira. Que o senhor falasse desse fato. A sua cliente, nesse caso, que o senhor tem a falar sobre essa situação. Veja bem, Alexandre, uma coisa é a retirada e demolição de casas que estão realmente em área de risco. Nesses casos, a prefeitura não só pode, como deve acionar esse tipo de atitude. Até porque, se ela nada fizer, terá responsabilidade por omissão. Até tem que ser deixado bem claro e salientar o trabalho bem feito da Defesa Civil. Realmente está sendo um trabalho até que foi colocado aí na sexta-feira nas reportagens. Agora, o que está ocorrendo são casos absurdos, né? Onde que cidadão blumenauense está sendo abordado de forma brutal por servidores públicos, onde que, por uma questão de falta de recuo ou por não ter a escritura pública, está sendo demolida a sua casa. Veja bem, sempre deve ser dado a esse cidadão o direito de defesa. Sempre deve ser dado esse direito. Até porque, Alexandre, isso é um princípio constitucional, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Certo, mas então, nesse caso da sua cliente, Doraci, qual o procedimento que a prefeitura deveria ter adotado antes da demolição em função dessa situação? A tua pergunta é bastante pertinente, Alexandre, até me deixa bastante intrigado. Qual é o procedimento, qual é a seleção que a prefeitura está adotando para demolir essas casas? Creio eu que esteja sendo feitas essas escolhas a dedo. Uma vez que, se a prefeitura for demolir todas as casas que estão em risco, em áreas de risco, até aí eu concordaria que ela demolisse uma casa que estivesse em área irregular, que é bem impossível, tá? Se isso viesse a acontecer, demolir todas as casas que estão em áreas irregulares, creio eu que metade de Blumenau teria que ser demolida. Nesse caso, não era uma área de risco onde essa senhora, que é sua cliente, tinha a construção sendo realizada. Mas, aliás, inclusive, ela morava ali há 40 anos. É claro que ela fez uma situação nova na frente da residência, dentro do terreno, só que não obedeceu os 4 metros do muro que tinha distância com a edificação. Então, a notificação com relação ao embargo da obra e, ao mesmo tempo, a notificação de demolição da obra, ou seja, não podia mexer e já estão comunicando que vão demolir. Esse seria o procedimento? Ou uma multa num outro dia, se continuasse a obra, enfim, qual seria? Qualquer procedimento poderia ter sido adotado desde que fosse dado direito à defesa a essa cidadã. Mas a lei do municipal, ela nesse momento, ela não prevalece, não favorece a prefeitura de Blumenau? Como eu até mencionei, existem princípios constitucionais. Isso é o princípio da ampla defesa, Alexandre. Isso aí todo cidadão tem direito, não só o princípio da ampla defesa e do contraditório, mas um que é muito bem, que todo mundo conhece, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. O senhor está dizendo que a prefeitura está agindo errado nesses casos? Veja só, aproveitando até a sua pergunta, cabe trazer uma leitura rapidamente de um espelho da missão da Defesa Civil, que é colocada a missão da Secretaria da Defesa Civil da seguinte forma: a atuação da Defesa Civil compreende ações de prevenção, preparação para a emergência e desastres, resposta aos desastres e de reconstrução. Se dá de forma multissetorial e nos 3 níveis do governo, federal, estadual e municipal, com ampla participação da comunidade. Ampla participação da comunidade. Essa está sendo realmente a missão da Defesa Civil, demolindo casas? Claro que não. Quando você me pergunta a questão se a prefeitura está errando,
está cometendo um erro gravíssimo. Justamente não só dando o princípio da ampla defesa e contraditório, como o princípio, como eu acabei de mencionar, que é o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Certo. E as pessoas, nesse caso, o que a dona Duracy tem que vai adotar, o que o senhor vai fazer para mudar esse quadro? Ou, de repente, aquelas que têm uma situação semelhante à dona Duracy, que não está numa área de risco, que tem uma construção irregular. Em primeiro lugar, né, é importante que as pessoas tenham o seguinte: vai construir a sua casa, vai ampliar a casa, busca a autorização junto à prefeitura. Faça o procedimento correto. Porque, na verdade, você coloquei aqui, não estou aqui para defender o errado, mas pelo menos o direito da pessoa se adequar, não é, buscar aí a documentação necessária, mesmo que tenha começado errado, mas tenta ainda mudar a situação, o quadro. Qual é o procedimento que uma pessoa, quando for, orientada à prefeitura pela demolição da casa? Muito bem colocado, Alexandre. Justamente, nós não estamos aqui defendendo, nem eu estou defendendo que fazer uma obra irregular e a pessoa não tem que ser notificada. Mas tem que ser dado prazo para ela regularizar. E não é um prazo de 10 dias para regularizar algo que está lá há 40 anos. Veja só, quando uma família que recebe, que é demolida a sua casa, que está realmente, que recebeu essa demolição, foi retirada de lá, cabe sim uma indenização de danos morais, danos materiais. Tá? Na questão do dano material, eu me refiro à questão justamente daquele cidadão que comprou a matéria-prima, a madeira, o cimento, prego, tudo que está dizendo na questão material. Até cabe aqui trazer que a minha cliente vai estar pagando aí 40 meses ainda, que falta 40 meses do financiamento das instituições bancárias. Na questão do dano moral, com certeza é aquela frustração, é aquela vergonha. É aquele constrangimento perante a sociedade. Perante a sociedade e toda a comunidade. É aqueles dissabores impingidos, aquele assédio que ocorre realmente. E até, Alexandre, essas pessoas, elas criam um vínculo nessa terra. Lá foi criada, ela vai criar seu filho e vai criar seu neto. E hoje ela vê demolida a sua residência. Doutor Gustavo Machado, obrigado pela participação aqui na RQ. Agora o espaço foi concedido, é importante também ouvir-os e também você procurar seu advogado de confiança com relação a assuntos ligados a essa situação, porque agora está virando rotina, até porque nós temos muitas construções irregulares e em área de risco na cidade de Blumenau, e isso não dá para admitir também. Um abraço. Obrigado. Obrigado pela participação do doutor Gustavo Machado, aqui na tela da RQ Record, falando de um assunto importante, né? Mas que você faça a sua obra, amplie a sua casa, mas que busque fazer dentro da lei, para evitar dores de cabeça. E que a prefeitura também siga o mesmo, ou seja, cumpra os prazos que a lei determina. E ponto final.